quem fala sou eu, Micael Vinícius. Irmãos, eu vou tentar sempre trazer aqui um vídeo, uma reflexão da palavra do Senhor, para que vocês reflitam e também eu reflita e levemos para a nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. Então é isso. Sou eu, Micael Vinícius. Então vamos começar com o vídeo. Antes de todo o vídeo, irmãos, eu queria sempre começar orando. Louvado seja o nome de Jesus. Pelo menos 1 minuto de oração. Louvado seja este Todo-Poderoso. Antes de começar, eu queria pedir para vocês, deixem aquele like que todo mundo gosta. E se inscreva no canal e ative o sininho que está aí embaixo. Louvado seja o nome de Jesus. Então vamos orar para a honra e glória do Senhor. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, Pai, nós queremos te pedir perdão, ó Deus, pelos nossos pecados. Deus, obrigado, Senhor, aleluia, pela vida de cada um, meu Deus, obrigado, Senhor, pela vida desta pessoa que está assistindo esse vídeo. Pai, faz o teu querer, meu Deus, só o Senhor sabe, ó Pai, o que ela está precisando. Só tu és digno, ó Deus, de toda a honra e toda a glória. Deus, toma a direção desta palavra que iremos ler, que iremos refletir, Senhor dos exércitos. Abençoa, faz o teu querer nas nossas vidas. Toma cada vida, cada alma, Senhor dos exércitos, que está vendo este vídeo. Toma cada família, meu Deus de Israel, porque tu és o Deus que tudo pode e tudo vê. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Faz o teu querer, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Então, irmãos, a palavra que eu quero ler se encontra em Números, capítulo 12, versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, por quanto tinha tomado a mulher cuxita. Louvado seja o nome de Jesus. Esta palavra tem como tema a sedição de Miriam e Arão. Sedição, irmão, significa revolta. Louvado seja o Todo-Poderoso, significa revolta. Então, revolta, eles se revoltaram por causa que Moisés tinha tomado uma mulher cuxita. Louvado seja de Todo-Poderoso. Aleluia. Moisés, ele tomou uma mulher cuxita e os dois começaram a falar da autoridade de Deus, do servo do Senhor. Em casa, louvado seja o nome de Jesus, Arão, como irmãos, Arão estava sujeito à autoridade deles, louvado seja o nome de Jesus. Mas só que na casa do Senhor, na obra do Senhor, Arão e Miriam estavam sujeitos à autoridade de Moisés. Louvado seja Todo-Poderoso. Entenderam? Moisés em casa, submisso à autoridade deles. Na obra do Senhor, os dois, Arão e Miriam, estavam sujeitos à autoridade de Deus, ao projeto de Deus, que era Moisés. Que Deus escolheu ele para, como todo mundo sabe a história de Moisés, escolheu Moisés para guiar o povo, para tirar o povo do Egito e guiar o povo pelo deserto até a terra prometida. Louvado seja o nome de Jesus. Mas quem deu continuidade foi, Deus mandou escolher uma pessoa e ele escolheu Eliseu. Louvado seja não Eliseu, não, Josué. Desculpe, Josué, escolher Josué para dar continuidade. Mas não vem o caso, não irei falar disso porque eu quero falar nesta palavra que nós acabamos de ler. Louvado seja Todo-Poderoso. Moisés, como escolhido, autoridade, eles não deveriam falar de Moisés. Miriam, como a irmã mais velha, ela devia chegar: meu irmão, não faça isso. Tome outra mulher em vez de tomar essa mulher cuxita. Eu vou explicar a vocês o que é mulher cuxita. Em outras palavras, em outras bíblias, devem estar também etíope. Louvado seja o nome de Jesus. Mulher cuxita significa africanos descendentes de Cã. Descendentes de Cã. Quem foi Cã? Quem é Cã? Cã, louvado seja o nome de Jesus.
como nós podemos ir lá em Gênesis capítulo 9, versículo 20, Cã foi, louvado seja o nome de Jesus, um filho de Noé. Depois que passou o dilúvio, Noé plantou uma vinha e então Noé se embriagou daquela vinha. E então, como ele se embriagou, ele ficou nu dentro da sua tenda. Louvado seja o Todo-Poderoso. Então, Noé ficou nu. E o seu filho, Cã, viu aquilo que ele tinha ficado nu e não tomou nenhuma providência naquela hora. Ou seja, não fez nada. Ao invés de ele pegar uma coisa, um pano, para cobrir o seu pai, para acabar logo tudo com aquilo, não. Ele viu a nudez do pai e foi contar para os seus irmãos, louvado seja o nome de Jesus, que era Sem e Jafé. E na hora que ele soube disso, os dois irmãos, eles correram e pegaram uma túnica, um pano, louvado seja o nome de Jesus, e foram cobrir o pai, ou seja, acabar com tudo aquilo. E depois que o pai, Noé, passou do efeito da embriaguez, ele ficou sabendo disso. Disso o quê? Disso que seu filho tinha havido a nudez e que os outros teriam, louvado seja o nome de Deus, não falei, mas irei falar agora. Eles entraram de costas com um pano, uma túnica, louvado seja o Todo-Poderoso, para não ver a nudez do pai e cobrir o pai. Depois que o pai passou do efeito, soube daquilo tudo. E então o pai amaldiçoou os descendentes de Cã, por esta razão que os irmãos não gostaram. Entenda, por esta razão, porque era descendente de Cã, amaldiçoou os descendentes de Cã, que os descendentes de Cã seriam, louvado seja o nome de Jesus, escravos, trabalhassem para os filhos para os seus irmãos, para os escravos dos seus irmãos, ou seja, para os servos dos seus irmãos, louvado seja o nome de Jesus. Então foi isso, abençoou os dois filhos, Sem e Jafé, e amaldiçoou Cã, para que aleluia, louvado seja o nome de Jesus, os descendentes de Cã servissem aos servos dos seus irmãos. Então por esta razão, que Miriam e Arão não gostaram daquela decisão de Moisés, né? Então, voltando para aqui, Deus, como aquele Deus que vê tudo, como nós sabemos que Ele vê tudo e sabe de todas as coisas, viu que Ele estava falando da autoridade dele. Porque quem falasse com Moisés, fizesse algo contra Moisés, Deus iria ver. Como diz na minha Bíblia, que Moisés era o homem mais manso que tinha sobre a terra. Louvado seja o nome de Jesus. E então, Arão e Miriam, eles deveriam tomar uma decisão de falar com Moisés e não falar por trás da autoridade de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E então, falaram, e Deus só fala com Moisés? Louvado seja o nome de Jesus. Deus só fala com Moisés? Porventura não falou também por nós? E o Senhor ouviu isso. E então o Senhor mandou chamar, o Senhor falou com eles três, para que eles fossem à tenda da congregação, e lá iria falar com eles três. Agora iria falar com eles três, louvado seja o nome de Jesus. E entraram na tenda da congregação, e o Senhor apareceu numa nuvem, uma coluna de nuvem, à porta da tenda da congregação, e chamou Arão e Miriam para que saíssem. Louvado seja o nome de Jesus. E eles foram. E então o Senhor falou estas coisas a Moisés, a Miriam e a Arão. Louvado seja o nome de Jesus. Que nós podemos ver aqui nos versículos 6, 7 e 8. Se puderem me acompanhar. E diz assim: e disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras. Pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo Moisés? Louvado seja o nome de Jesus.
Então aqui o Senhor ele tomou uma providência, ou seja, falou da autoridade dele, ele mesmo tomou uma providência. Podia simplesmente Moisés falar alguma coisa, mas não. Moisés era um homem manso, louvado seja o nome de Jesus. E ele não estava sabendo disso, que os dois estavam falando dele. Mas Deus, ele viu e tomou uma providência. E então, depois que ele falou essas coisas, a ira do Senhor se acendeu contra eles, louvado seja o nome de Jesus. E depois, o Senhor, aleluia, se retirou dali, ou seja, a nuvem se retirou. E quando a nuvem se retirou, Miriam, ela estava leprosa. Louvado seja o nome de Jesus. Ela estava leprosa. Aleluia, louvado seja o Senhor Todo-Poderoso. E então Arão viu que ela estava leprosa. Então eles foram clamar ao Senhor. Arão clamou a Moisés para que rogasse ao Senhor que curasse a Miriam. Mas só que o Senhor falou assim, louvado seja o nome de Jesus, aqui no versículo 14. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja ela fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolha. Louvado seja o nome de Jesus. Ou seja, o Senhor fez com que ela ficasse, aleluia, separado deles por 7 dias, por um tempo, 7 dias. E durante esses 7 dias, eles não partiram até que recolhessem a Miriam. Louvado seja o nome de Jesus. Será que agora ser uma mulher leprosa era pior do que ser uma mulher cuxita, africana, descendente de Cã? Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. É por isso que nós não devemos falar de autoridade. Nós devemos que pensar e repensar. Só de pensar em nossa mente, de falar da autoridade, nós já estamos pecando. Então é melhor nós ficarmos quietos no nosso lugar, louvado seja o nome de Jesus. Ela ficou fechada, isolada fora do arraial, sem ter o privilégio de falar com as pessoas. Louvado seja o nome de Jesus. Porque ninguém queria chegar perto de uma pessoa leprosa. Lepra naquele tempo era uma doença muito ruim. Então ninguém queria chegar perto. Então, de qualquer jeito, fora ou dentro do arraial, iria estar isolada. Louvado seja o nome de Jesus. Que nós venhamos levar isso para as nossas vidas. Que nós não devemos falar de autoridade. Por mais que aquela autoridade esteja fazendo algo ruim, mas só que isso, louvado seja o nome de Jesus, ruim ou bom, isso cabe a Deus fazer isto e não nós ficarmos conversando. Nós não devemos se ajuntar com nossos irmãos e falar da autoridade, louvado seja o nome de Jesus, do presbítero, do pastor, seja quem esteja à frente, do coordenador, da regente, louvado seja o nome de Jesus. Nós não devemos fazer isso. Nós temos que orar ao Senhor, ou ao invés de ficar em minhas palavras, fofoquinha com os irmãos, fofoquinha com alguém, nós devemos chegar lá, irmão. Infelizmente, foi isso, eu achei isso do Senhor. Pastor, foi isso, a minha opinião. Ao invés, você tem que fazer isso. Não faça como Miriam e Arão fez, louvado seja o nome de Jesus. Isso foi uma coisa ruim aos olhos do Senhor. Por isso que ela ficou leprosa, louvado seja o nome de Jesus. Então, é essa mensagem, é esse o ponto central que esta palavra quer dizer. O ponto central é essa. Não fale de autoridade. Se ela estiver certa ou errada, o Senhor, o Deus que vê tudo, que sabe de todas as coisas, Ele mesmo vai tomar uma providência. Porque quem colocou lá foi o Senhor, não foi nós que colocamos. Louvado seja o nome de Jesus. Quem escolheu foi o Senhor, exaltado para todo sempre. Como nós podemos ver também, Saul ele já tinha desobedecido ao Senhor. E o Senhor já não estava mais se agradando dele. E o Senhor mandou para que Samuel ungisse a Davi. E Samuel ungiu na casa de Jessé. Louvado seja o Todo-Poderoso. E então, Davi ele demorou muito tempo para assumir o trono, subir ao trono, dominar a Israel. Louvado seja o nome de Jesus. Demorou muito tempo
Mas veja que o trono de Davi, ele não foi tomado à força. Ele foi tomado, louvado seja o nome de Jesus, em paciência. Louvado seja o Todo-Poderoso. Davi, ele teve várias oportunidades de matar Saul. Como que ele também cortou um pedaço da capa de Saul, da orla, dependendo da tradução da Bíblia, louvado seja o nome de Jesus. E ele se arrependeu de ter feito isso, quer de menos tirar a vida. Aleluia. Ele não queria levantar a mão contra o ungido do Senhor. Por mais que ele fosse errado, Saul, mas só que não era para Davi tomar esta decisão de tirar a Saul dali do trono. O negócio era Saul e Deus, louvado seja o nome de Jesus. Quem constituiu Davi, Saul ali, foi o Senhor. Então não cabia a Davi se meter naquele assunto. Claro que ele era ungido, os dois eram ungidos. Então ele não deveria fazer isso. Era só entre Deus e ele, louvado seja o nome de Jesus. Então é isso, irmão. Davi, ele teve uma paciência, louvado seja o Todo-Poderoso. Davi, ele teve paciência de esperar. Porque se ele não esperasse, ele estaria cometendo uma rebeldia, louvado seja o nome de Jesus. E já iria, ele fazendo isso, ia ser mais errado quanto Saul, louvado seja o nome de Jesus. Então é essa a mensagem que nós devemos seguir. Aleluia. Nós temos que aprender a respeitar a autoridade do Senhor, a respeitar quem está na frente, mesmo se esteja fazendo algo certo ou errado, porque não cabe a nós fazer isso, louvado seja o nome de Jesus. Isto é coisa de Deus e Ele. Então o ponto central, novamente, que eu quero falar aqui, é que não fale contra as autoridades. Amém. Que Deus abençoe e toque essa palavra no seu coração. Amém. Então, irmãos, deixa aquele like. E quem gostou, se inscreva no canal, que eu irei estar sempre tentando trazer um vídeo aqui para colocar. E agradeço a Deus por esta rica oportunidade de gravar um vídeo. Amém. Que toque esse vídeo, toque no seu coração. Compartilhe esse vídeo, dá um like assim e ative o sininho, as notificações. Obrigado. Paz do Senhor.